Agora nós vamos ter o prazer de receber eu quero que a gente dê uma salva de palmas bem forte para Raquel Benatti. Boa tarde. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. Dessa vez. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Ok. Boa tarde para quem está aí presencialmente. Boa tarde para quem está nos acompanhando no YouTube. É um prazer, Micheline, estar aqui de novo. É muito lindo esse projeto que você realiza com sua equipe. É uma oportunidade ímpar que o Celíacos tem de aprender, de rever alguns conhecimentos, ter contato com informações atualizadas. Então, e como você disse, é o único evento que tem acontecido, né, no sentido da formação do celíaco, e agora a gente também com essa preocupação de incluir a sensibilidade ao glúten não celíaca e outras patologias que estão envolvidas nas desordens relacionadas ao glúten. Então, agradeço demais o convite, é muito importante poder estar aqui, trazendo um pouquinho do que a gente vem estudando ao longo dos últimos 20 anos. Para quem não me conhece, eu sou responsável pela publicação do site Rio Sem Glúten, mantenho a página no Instagram, Rio Sem Glúten, tem um blog que chama dietasemgluten.com.br, com informações que vêm sendo disponibilizadas para nós, pacientes, né, sobre doença celíaca e as desordens relacionadas ao glúten. Então, embora eu já tenha quase 30 anos de diagnóstico, esse trabalho que a gente chama de educação em doença celíaca vai completar 20 anos, ano que vem. E é sempre importante a gente ter cada vez mais espaços diversificados, onde a gente possa falar sobre doença celíaca, onde a gente possa educar as pessoas em doença celíaca, e também uma forma de reforçar aquilo que já se aprendeu ao longo dos anos, ou a gente ter um novo olhar sobre algumas informações que a gente tinha até então e que a ciência vem mostrando que talvez seja um pouco diferente, ou que talvez não fosse assim, ou que já está comprovado que é assim mesmo. Então, eu vou pedir, acho que é a Isabelle que vai passar para mim ela vai fazer o favor de passar para mim os slides. Eu quero pedir desculpa primeiro, porque eu estou num local com muito barulho, então vocês vão ouvir buzina de carro, aceleração, mas era a forma de participar e a gente vai relevar esses sons ambientes que possam surgir aí. A Micheline me pediu para falar sobre a dieta sem glúten. Quando desistir não é uma opção. Quem tem desordem relacionada ao glúten, ou faz ou faz. Não existe a possibilidade, eu não vou seguir esse tratamento. Porque ele é o único que a gente tem para seguir. Você pode passar para mim, Isabelle? Vou reforçar um pouquinho do que a Micheline acabou de explicar, né? Nós temos uma tempestade perfeita quando a gente tem fatores ambientais, fatores genéticos e fatores imunológicos juntos. Essa tríade acontece no momento em que elas se juntam, a gente tem a tempestade perfeita que vai trazer não só o desenvolvimento da doença celíaca, mas também das outras desordens relacionadas ao glúten. A gente vai ter aí raios, trovões e uma chuva imensa em cima da gente. Pode passar. E, por enquanto, até hoje, 2023, a única forma de proteção que nós temos é tirar o glúten da nossa vida. Tirar essa proteína que está presente no trigo, na cevada, no centeio, na aveia por contaminação da nossa vida. Então, esse é o nosso guarda-chuva. Para uns ele é preto, para outros ele é branco, para outros ele é colorido, para uns ele é grande, para outros ele é pequeno, mas é o nosso guarda-chuva. De alguns está furadinho, está vazando, tem outros que estão uma cobertura ótima, nada entra, estão 100% seguros, é o nosso guarda-chuva. Pode passar. Esse guarda-chuva precisa ser usado todos os dias para sempre. Essa é uma sentença que cai na nossa cabeça no dia que a gente recebe o diagnóstico.
E isso pode nos paralisar, isso pode nos deixar com a sensação de que a gente não vai conseguir, que é impossível, que vida é essa que eu vou ter daqui para frente, né? Muitas dúvidas. Todo mundo que tem o diagnóstico já passou por isso, seja na doença celíaca, seja na sensibilidade ao glúten, seja na ataxia de glúten, alergia ao trigo. A notícia que a gente recebe é essa, é para sempre. Faz parte da nossa vida aonde a gente for, 24 horas por dia, 365 dias por ano, décadas, meio século, e quem conseguir um século de vida, esse guarda-chuva precisa estar aberto e funcionando. É a nossa garantia para interromper o ataque imunológico, né? Porque o nosso adoecimento é em cima dessa questão específica, né, de como é que o nosso sistema imunológico reage a essa proteína. Na doença celíaca, é uma reação autoimune. Na sensibilidade ao glúten, é uma reação imunológica que está acontecendo ali, provocando essa inflamação que a Micheline acabou de explicar, que também é sistêmica, que não é só gastrointestinal. Ela está acontecendo em várias partes do nosso organismo. Na alergia ao trigo, também é uma reação do sistema imunológico que está ali se manifestando. Então, na ataxia de glúten, nós temos ali um ataque de anticorpos no cérebro. E, de qualquer forma, o sistema imunológico está envolvido. E o que faz parar essa tempestade, o que faz nos proteger dessa tempestade, é a dieta sem glúten. É o que nós temos hoje, 2023, que nos protege. Pode passar. Ela está aí para sempre, é uma sentença. A gente não vai debater isso porque, né, temos aí uma série de medicações sendo estudadas, mas elas podem chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, o assunto hoje não é o que vem pela frente. O assunto hoje é o que nós temos para hoje, que é a dieta sem glúten. Ou a gente faz, ou a gente adoece, ou a gente morre. Embora seja difícil, seja duro ouvir isso, principalmente para quem tem doença celíaca. A doença celíaca é uma doença, quando não tratada, grave. Ela pode levar o paciente a óbito. A sensibilidade ao glúten, a gente tem muitas informações, mas ainda pouco conhecimento sobre o que significa, né, esse transtorno, essa síndrome. A ciência tem muito pouca resposta sobre isso. O que nós sabemos é que um grupo de pessoas que tem sensibilidade ao glúten não celíaca tem severos sintomas neurológicos. E eles não temos história de mortalidade sobre a sensibilidade ao glúten não celíaca, mas temos histórias de incapacidade, né? Sintomas incapacitantes que essas pessoas têm. Então, a gente não quer dourar a pílula nem esconder as informações. A doença celíaca, quando não tratada adequadamente, pode levar a óbito, pode levar a doenças mais graves, assim como a sensibilidade ao glúten não celíaca. Em algumas situações, ela também se torna uma doença grave quando não tratada, tá? Pode passar. Eu trouxe aqui para vocês hoje um artigo que acabou de ser publicado, é uma revisão feita por pesquisadores espanhóis, falando sobre a dieta sem glúten, né? O tratamento que nós temos hoje, a dieta sem glúten. A dieta sem glúten continua a ser um paradigma complexo no tratamento da doença celíaca. É o modelo que nós temos, o paradigma que nós temos de tratamento da doença celíaca está colocado que é a dieta isenta de glúten rigorosa, com os cuidados com a contaminação cruzada. E há muitas razões pelas quais a adesão a esse tratamento deve ser rigoroso para melhorar os resultados. Porém, esta é uma tarefa desafiadora para os pacientes, uma vez que eles precisam ter acesso a recursos de saúde de qualidade que facilitem a adesão ideal à dieta isenta de glúten. Nós temos uma visão, talvez muito romantizada, né, de que bastou você ter o seu diagnóstico, que você vai tirar o glúten da dieta e a sua vida vai seguir. E você vai dar conta e vai ser... É só tirar o glúten da dieta, a gente não ouve isso, né? É só você evitar o trigo, a cevada, o centeio e a aveia. Então, há uma visão um pouco romantizada sobre o que é você aderir a esse tratamento. Será que é assim mesmo? Será que talvez tenha
de onde veio essa ideia, né, de que era uma coisa simples. O acompanhamento de curto e longo prazo dos pacientes com doença celíaca deve ser realizado preferencialmente por um serviço combinado de gastroenterologia e nutrição, com padrões de qualidade bem definidos e envolvimento multidisciplinar de médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. Nós acabamos de ver a aula da doutora Micheline. Muitas pessoas que estão seguindo a dieta, estão fazendo tudo corretamente e não melhoraram. Como é que elas vão entender isso? Se não tiver o acompanhamento de um profissional atualizado, um profissional que esteja inteirado do que pode haver de sobreposição, do que pode haver de associação, as orientações vão ser as mesmas. Não, você está comendo glúten e não quer me falar. Não, você não está cuidando da contaminação e não quer me falar. Então, a gente precisa desse acompanhamento com pessoas qualificadas para que realmente a gente consiga ter a nossa saúde de volta. E não é só no primeiro ano de diagnóstico. A gente tem histórico de pessoas que estão no 6º, 7º, no 10º ano de diagnóstico, estão precisando desse acompanhamento, dessa revisão e dessa orientação. As pessoas que tiveram Covid recentemente, que estão vendo a bagunça que virou no pós-Covid o organismo, e que estão precisando, de novo, desse acompanhamento mais próximo do nutricionista, do alergista, do gastro. Então, o nosso tratamento, a adesão ao tratamento, ela também tem questões que estão colocadas aí que são importantes. E esse texto, esse artigo, ele ressalta isso e nos mostra isso. O aconselhamento nutricional e o aconselhamento por um nutricionista experiente podem reduzir os custos associados ao acompanhamento a longo prazo dos pacientes com DC. Um bom acompanhamento com nutricionista evita uma série de endoscopias. Por quê? Porque o nutricionista tem um olhar muito aguçado para como é que está a sua dieta. Se você está conseguindo realmente ficar longe do glúten, se você entendeu o processo da contaminação cruzada, então não é preciso ver tantas vezes se você já está, né, com a doença celíaca em remissão, porque o seu estado de saúde, os resultados dos exames sorológicos vão te mostrar isso. Da mesma forma, as intervenções psicológicas podem ser essenciais em cenários específicos, onde a implementação e manutenção de uma dieta ao longo da vida pode causar um fardo psicológico significativo para os pacientes. Nós estamos vendo isso. Muitas pessoas com quadro de ansiedade, quadro de hipervigilância, quadro de depressão, dificuldade de conseguir implementar a dieta, porque as questões emocionais estão muito ressaltadas e precisam ser trabalhadas. Então, não é só o gastro, não é só o nutricionista, o psicólogo faz parte dessa tríade que vai nos acompanhar e nos guiar nesse processo em busca, né, do equilíbrio e da cura do nosso organismo e da manutenção da nossa saúde. Porque não basta a gente sair do marche 3 e voltar para o marche 0. A gente precisa permanecer no marche 0. E esse é o nosso desafio, porque não é um ano, não são 2 anos, são décadas. Eu já vou fazer quase 30 anos nesse processo, nós sabemos de outros celíacos que já estão aí há 40, 50 anos nesse processo, e todos nós, independente do momento, precisamos sempre estar alertas, atentos e acompanhando tudo aquilo que vem sendo produzido em forma de conhecimento sobre as desordens relacionadas ao glúten. Pode passar. Esse é um exemplo, também nesse mesmo texto, né, dessa equipe espanhola, do trabalho do nutricionista. Nós temos o hábito de, não, eu estou bem, não preciso voltar no gastro, não preciso voltar no nutricionista. A minha dieta já está organizada, já tirei o glúten, já está tudo bem. Será que está mesmo? O trabalho do nutricionista não é só te dar um papel com o que você vai comer no café da manhã, no almoço e no jantar. Não é só te dar um livrinho de receita. A gente tem muitas etapas e muitas tarefas e muitas coisas a serem investigadas, olhadas e acompanhadas. Então, esse artigo ele é muito importante, principalmente para os profissionais de saúde que gostam de se atualizar, porque ele traz muitas informações. Aí é só um exemplo daquilo que é o trabalho do nutricionista no acompanhamento de um paciente celíaco, tanto no diagnóstico quanto no, né,
ao longo do tratamento que ele vai fazer. Pode passar. Eu trago para vocês aqui uma proposta. Nós temos olhado e entendido a dieta sem glúten muito parecido com aquilo que a gente vê na mídia. A dieta passou a ser uma coisa que ou é para emagrecer, tanto que a gente ouve, né? O que você está fazendo que você emagreceu? Você está fazendo dieta sem glúten para emagrecer? A gente tem um olhar um pouco, não como um tratamento, mas como uma coisa que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Até parece que né, é a mesma coisa que como é que eu organizo a minha casa, como é que eu organizo o meu trabalho, como é que eu organizo a minha dieta. E talvez essa forma de olhar esteja nos prejudicando, esteja dificultando a nossa adesão correta ao tratamento e como é que a gente enxerga ele. Então, a proposta que eu trago para vocês hoje é que a gente passe a pensar na dieta sem glúten realmente como um medicamento. A gente já leu em vários lugares, né, que o único tratamento da doença celíaca é a dieta sem glúten. E que você faça do alimento o seu remédio e do remédio o seu alimento. Então, a minha proposta é que a gente comece a olhar para a dieta como a gente olha para um tratamento medicamentoso. Eu faço um tratamento de câncer de mama, já vou fazer quase 10 anos. Eu tenho que tomar uma medicação todos os dias, no horário específico. Eu preciso voltar ao meu médico de 6 em 6 meses para fazer alguns exames, para ele me avaliar, para ver se não está havendo nenhuma manifestação, né, da volta desse câncer. Então, o meu compromisso com esse tratamento é de longo prazo, e o meu compromisso também é com o meu médico. É um trabalho em dupla do que a gente vem fazendo, o que está acontecendo, o que houve de modificação, o que não houve. É um compromisso que a gente assume no momento do diagnóstico e leva para sempre. E é esse tipo de atitude que talvez a gente precise ter em relação à dieta. Não pensar nela como a gente pensa na comida, né? Se eu não gosto de arroz, eu vou comer batata. Se eu não gosto de feijão, eu vou comer lentilha. Talvez a gente esteja banalizando um pouco o nosso tratamento, quando a gente olha para ele como a gente olha para a dieta de uma maneira geral. Então, talvez uma mudança de paradigma, uma mudança da forma de olhar, possa nos permitir ter um sucesso maior naquilo que a gente diz, que é a adesão ao tratamento. Pode passar, Beli. Então, é isso. Não vamos mais olhar batatas, legumes, verduras. Vamos olhar uma caixinha com comprimidos que a gente tem um compromisso de tomar na hora certa, no dia certo, todos os dias, sempre observar as reações que a gente tem, observar que talvez eu não possa beber álcool nesse momento, porque eu estou iniciando o tratamento e álcool não combina com esse medicamento. Eu não posso fazer determinadas coisas, porque senão compromete o meu tratamento. Então, a nossa mudança de pensamento, de forma de olhar, talvez nos permita avançar um pouco mais na qualidade e na profundidade daquilo que a gente se propôs a fazer enquanto tratamento das desordens relacionadas ao glúten. Pode passar. E aí a gente tem uma bula, né? Todo remédio não tem bula? O nosso tratamento também tem bula, para quem que ele é indicado, a forma que ele é usado, quem não deve usar, como é que ele funciona, para quem que ele deve ser indicado, para quem que ele não deve ser indicado, pode passar. Também, por quanto tempo a gente deve usar esse medicamento? O que eu faço se eu esqueci de tomar, se eu errei a forma de tomar? Quais os males que esse medicamento pode me causar? Se ele é indicado para todo mundo que tem desordem relacionada ao glúten, ele traz algum problema? Então, existem muitas informações em relação a esse medicamento. Dieta isenta de glúten, né? E de contaminação cruzada. Pode passar. Nós temos, falando em bula de medicamento, nós trouxe aqui um lembrete de um material da FenaCelbra, que é a Federação Nacional de Associações de Celíacos do Brasil, e que deixa muito claro
do que nós estamos falando quando a gente se refere à dieta sem glúten, ao tratamento dieta sem glúten, tá? Então, especificamente ao tratamento das pessoas com desordens relacionadas ao glúten. Não estou falando daquela pessoa que tirou porque acha que emagrece, ou daquela pessoa que acha que tirou porque emagrecer, desinchou. Estamos falando de pessoas que têm desordens específicas. Para elas, a dieta sem glúten é baseada no consumo de verduras, legumes, frutas, carnes, ovos, laticínios, grãos, cereais e com a retirada do trigo, cevada, centeio, aveia e seus derivados. Isso é a dieta sem glúten. Tá? Algumas pessoas acabam fazendo a dieta sem glúten, mas uma dieta de substituição do glúten, onde a coisa mais importante naquele momento é como eu consigo trocar os ingredientes que eu usava antigamente com glúten pelos que não têm glúten. Então, você tem uma troca de farinhas dos cereais proibidos pelas farinhas sem glúten para fazer preparações como pães, bolos, massas e biscoitos, e algumas pessoas exageram, transformando a base da alimentação delas nessa dieta de substituição. E esquecendo daquele primeiro ponto ali, que é a dieta, o que é realmente a dieta sem glúten. E nós temos ainda um terceiro momento, uma terceira forma de pensar a dieta sem glúten, que é a dieta dos produtos alimentícios sem glúten, a dieta do pacotinho sem glúten. Substituição dos produtos alimentícios com glúten por produtos alimentícios sem glúten, com os recursos que a indústria precisa usar para garantir a conservação, textura, paladar e preço. Então, é aquela dieta em que eu vou abrir o armário, eu não vou na fruteira, eu não vou abrir a gaveta de legumes da geladeira. Ela basicamente se mantém em cima de produtos. E nós sabemos por experiência trocada na comunidade celíaca que isso pode dar muito errado. Pode dar muito errado porque atrasa a nossa recuperação, ela dificulta a nossa recuperação não só da questão do intestino, mas também naquilo que a gente tem de deficiência nutricional, que são a reposição dos minerais, reposição das vitaminas, equilíbrio dos hormônios. Esse erro, a gente também precisa olhar para ele. A dieta sem glúten é baseada, no primeiro ponto ali, consumo de verduras, legumes, frutas. Bolo, pão, massa, biscoito, produto industrializado faz parte, mas nunca será a base da nossa dieta. A gente precisa ter esse cuidado e esse equilíbrio. Então, é um lembrete da FenaCelva que eu gostaria de trazer aqui, para a gente deixar isso bem claro. A gente precisa ter muito conhecimento e precisa seguir as orientações dos nossos nutricionistas para que a gente sempre tenha uma dieta realmente nutritiva e que nos cure. O objetivo da dieta sem glúten é nos curar, é nos nutrir. E a gente precisa compreender o grau de responsabilidade que a gente tem quando a gente olha para o nosso prato, vendo nele o nosso medicamento que vai trazer para nós a nossa saúde de volta. Pode passar, Bela. Essa tempestade perfeita, né, o nosso guarda-chuva, como é que ele vai nos proteger? A gente está protegido quando a gente cuidando da contaminação cruzada, não só fazendo a dieta, mas cuidando da contaminação cruzada. Vou falar aqui rapidinho, sei que todo mundo conhece, mas de uma maneira geral, as pessoas que comem glúten, elas comem uma média de 10 gramas de glúten por dia. Então, lembrando que o glúten é uma proteína que está dentro do trigo. Então, quando você tem 100 gramas de farinha de trigo, você tem ali 10 gramas de proteína, tá? Então, é por isso que a gente fica parecendo que é uma quantidade pequena, mas é isso. Em 100 gramas de farinha de trigo, você vai ter 10 gramas de proteína. Então, a média da população que consome glúten é de 10 gramas de glúten por dia. Vamos ter aquela aulinha básica de matemática. 1 quilo tem 1.000 gramas, tá? 1 quilo tem 1 milhão de miligramas. Quando estamos falando de contaminação cruzada em produtos industrializados,
nós estamos falando de 20 partes desse milhão. Então, pense num quilo de açúcar e divida ele em 1 milhão de partes. Separe 20 partezinhas dali. É isso que nós estamos falando, tá? Então, quando a gente está... É uma poeira. A ingestão de glúten por contaminação não pode ocorrer diariamente. Se você começa a ter contato com mais partes do que 20 partes por milhão, né, em produtos industrializados, todos os dias, você vai acabar tendo atrofia velocitária, você vai acabar tendo uma doença celíaca de volta, mesmo não comendo glúten mesmo, né? Ah, comi um biscoito, comi um pão. Não, está comendo alguma coisa que está contaminada. Se isso acontece todos os dias, ao longo de um tempo, você vai ter a doença celíaca ativa da mesma forma que se você estivesse comendo pão, macarrão e bolo, tá? Então, por que a gente também recomenda tanto que se coma menos produto industrializado e mais produto in natura? Justamente para a gente evitar esses traços de glúten que são invisíveis e que a gente, em algumas situações, não tem como saber se estão ali, se não estão. Então, é uma proteção. A proteção, ao cuidar da contaminação cruzada, a gente está se cuidando. Nosso guarda-chuva está aberto. Pode passar, Bélia. Outra forma, quando a gente também está se protegendo, é quando a gente recebe a orientação nutricional. Quando a gente tem um nutricionista que nos orienta, que nos acompanha, que nos mostra qual a melhor solução para determinadas situações, onde a gente pode mostrar onde a gente está tendo dificuldade, onde a gente já conseguiu avançar e que a gente pode ir mais rápido, onde a gente precisa retomar e reaprender, e rever, e refazer. Então, esse acompanhamento com o nutricionista, ele pode até parecer um luxo, porque a gente tem dificuldade de encontrar nutricionistas que entendam de doença celíaca, que nos consigam acompanhar, mas é um investimento que a gente está fazendo na nossa saúde. Então, o esforço máximo que a gente possa fazer para conseguir ter essa orientação nutricional, a gente precisa implementar ele. Né? Fazemos acompanhamento periódico com profissionais de saúde que estão atualizados sobre as desordens relacionadas ao glúten. Isso é muito importante, porque essa peregrinação por consultório, a gente buscando respostas e a pessoa não conseguindo compreender aquilo que a gente está falando, ou minimizando o sintoma que a gente está apresentando, ou, de novo, aquela história de que ou você está se contaminando, você está comendo glúten escondido, ou então é coisa da sua cabeça, né, que a gente ouve. Por isso que é importante a gente encontrar esse profissional de confiança. Se não pode ser presencial, nós temos hoje a possibilidade do acompanhamento online. Isso, se a gente não consegue na nossa cidade, a gente precisa sensibilizar o secretário de saúde para que os nossos profissionais do SUS tenham formação e tenham possibilidade de nos atender com qualidade. Então, existem coisas que nós podemos fazer para que o nosso tratamento seja realmente de qualidade e que esse medicamento possa nos ajudar da melhor forma possível, né? Outra coisa muito importante que nos mantém protegidos é estarmos conectados com outros celíacos e sensíveis ao glúten para a troca de experiência. Essa forma de aprender, né, que é a aprendizagem vicária, que eu aprendo com a experiência do outro, observando o que o outro fez. Aprendo com o acerto e o erro do outro. Tem pessoas que já passaram por essa estrada, já fizeram esse caminho e estão trazendo para mim a informação pronta. E essa informação é relevante, eu não preciso inventar a roda, ela já foi inventada. Eu posso melhorar a roda, né, com a minha ação, mas eu não preciso inventar ela mais. Então, é muito importante esse contato com outras pessoas, seja através de um evento como esse, presencial, através ali do chat do YouTube, que as pessoas estão ali trocando, perguntando muitas coisas, dá vontade de ir respondendo, mas é outro momento que a gente faz isso. Os grupos de WhatsApp, os grupos do Facebook, do Telegram, a forma que a gente puder, essas associações de celíacos que tem nos seus encontros presenciais, né? E que oferecem essa oportunidade que a gente tem de ter contato com o outro celíaco e aprender com ele, com o outro sensível ao glúten e aprender com ele. E a famosa rede de apoio, que foi
o tema da nossa aula do ano passado, né? A rede de apoio, tanto presencial quanto virtual. Esse é o local de pertencimento, é onde eu não preciso explicar tanto, eu encontro outros pares que passam pelas mesmas coisas, que sentem parecido comigo, e que é um grupo aonde eu pertenço. É fácil? Não é fácil. Às vezes, esses grupos, a gente tem muito julgamento, porque a gente também tem muito equívoco. Alguns paradigmas precisam ser rompidos. E a dieta sem glúten é um deles. Ela não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente consiga fazer. Eu tive o diagnóstico hoje e a minha casa estará pronta amanhã, com tudo descontaminado e a minha rotina de vida já adaptada. Então, a gente, às vezes, tem uma visão um pouco equivocada e romantizada do que seja a adesão à dieta sem glúten. Então, os grupos ajudam, mas a gente precisa ter informações de qualidade para que a gente possa identificar quando uma informação já não é mais aquela e houve mudança de pensamento, houve mudança de atitude e houve mudança de recomendação em relação a algumas orientações que a gente recebe dentro dos grupos. Pode passar, Beli. E aí, é o que eu queria trazer. Nós temos uma balança muito difícil, porque de um lado é a nossa saúde, é a coisa mais importante que a gente tem. Eu só consigo estar bem na minha família, estar bem no meu trabalho, estar bem comigo mesmo, quando eu consigo dar conta de meu organismo funcionar bem, eu ter saúde. Mas o outro lado da balança, ele é muito desproporcional à quantidade de questões que são desafios do cotidiano que todo mundo que tem um tratamento com a dieta sem glúten precisa vencer. E não é fácil. Pode parecer para alguns que tem as pessoas perfeitas, né, que a gente vê por aí, que não falham nunca, mas não é fácil. Seja porque a gente tem pouco conhecimento, seja porque a gente tem conhecimento demais. Eu vou trazer aqui um testemunho. Essa semana eu me contaminei com quase 30 anos de dieta sem glúten, porque confiança em excesso. Eu estava num local em Minas que só serve pão de queijo em Minas é polvilho e queijo. Então, eu provei um pão de queijo, sem perguntar nada, porque imagina, só assa pão de queijo aqui, é um pão de queijo. A minha sorte que era um mini pão de queijo, comi só um, mas estou pagando hoje a contaminação que estava presente ali, porque com certeza aquele pão de queijo tinha alguma coisa de farinha de trigo nele. Não foi contaminação de tabuleiro, não. Tinha glúten nos ingredientes. Excesso de confiança. 30 anos quase de dieta sem glúten nas costas. Por quê? Porque não fiz uma pergunta básica. Quais os ingredientes que estavam colocados ali? Então, a gente falha. Mas isso me traz uma sensação de derrota? Não. Só me mostrou que eu tive excesso de confiança. Pronto, aprendi. Na próxima eu pergunto. Isso não me impede de continuar. Mas isso é o meu processo. São meus 30 anos de dieta. Eu não comecei assim. Eu não estava pronta no segundo dia do meu diagnóstico para isso, né? Então, é como a gente encara e como a gente olha os desafios. Pode passar, Beli. Quando as pessoas falam para a gente que a gente tem que fazer uma dieta, né, o gastro, a Nutri, a sociedade, se espera alguma coisa desse paciente, né? Que ele consiga mudar a sua cultura alimentar do dia para a noite. Minha família é italiana, gente. A família come massa feita em casa. Do dia para a noite eu paro de comer massa. Né? Não posso participar dos eventos da família porque é massa com glúten para todo lado. E como é que você faz? Né? Tem que mudar a cultura, tem que mudar o olhar, tem que mudar a forma de pensar, tem que construir novas memórias, tem que construir uma nova forma de olhar os encontros de família, tem que me preparar para aquilo. É ir contra a cultura que eu vivi durante 30 anos, numa família italiana.
Mas é isso que se espera, que a gente consiga mudar na nossa cabeça essa cultura que a gente viveu, né? Seja conosco, seja com nossos filhos. Que a gente consiga se alimentar com segurança em qualquer lugar ou circunstância. É um problema seu, você que dá conta, você que age com isso, você que se organize, você que se planeje, você que leve sua marmita. É isso, é seu. Toma que o filho é teu. É isso. Dieta sem glúten é para você fazer e dar conta dessas tarefas todas. Que você fique muito feliz porque é só uma dieta, não é a doença pior. Nossa, fulano teve isso, fulano teve aquilo, eu tive aquilo outro. Não, é só uma dieta. Oh, que ótimo, que maravilha. Podia ser uma outra coisa. A gente ouve isso. Que a gente aceite as texturas, sabores, cheiros, cores, formatos e os preços dos novos alimentos. Você tem que se adequar, né? Conheço várias pessoas que não conseguem comer nada de farinha de arroz, porque a língua pinica, tem uma reação com a farinha de arroz que fica impossível comer coisas com farinha de arroz, porque o organismo rejeita aquele sabor, aquela textura. É fresco, é mimimi? Gente, então, mas é isso, é o pacote, né? E que a gente não dificulte as coisas e nem seja um fardo para os seus familiares e amigos. Imagina chegar no restaurante e ficar fazendo pergunta e ir embora porque não pode comer ali, ou deixar comer o prato inteiro na mesa, porque na hora que chegou o garçom explicou como é que foi feito, e você viu que tinha glúten ali, claramente, não vou comer essa comida. Não, isso não pode acontecer, isso constrange, né? Então, tem algumas coisas que estão envolvidas com a dieta sem glúten, que não são faladas, mas que é um pacote que vem por trás e que a gente só no cotidiano vai descobrir que, né, que estava ali. Infelizmente, alguns profissionais de saúde olham esse pacote dessa forma. E ainda tem aqueles que ainda de forma mais equivocada ainda. Não, você pode, de vez em quando, no aniversário, comer um pedaço de bolo com glúten, não tem problema. Não, você pode ir na missa e comungar com a hóstia, que não tem problema. Por quê? Porque a visão do tratamento, a visão do que é a dieta, é muito equivocada, porque acha que se falar a verdade para o paciente, ele não vai seguir o tratamento. Então, é melhor ele seguir um meio tratamento, furando a dieta sempre que ele se sentir ameaçado, do que ele não fazer. Isso é uma visão ruim também. Então, não só a gente, enquanto paciente, precisa mudar o nosso olhar sobre o tratamento, mas também os profissionais de saúde precisam se informar e entender o que está por trás desse nosso tratamento. O que se exige, o que é preciso que o paciente tenha, desenvolva, conheça, assim, né? Tenha acesso, para que ele realmente tenha uma adesão adequada e eficiente a esse tratamento. Pode passar, Beli. Pulou um. Você pode voltar? Isso, obrigada. Tem muitas pesquisas mostrando quem são as pessoas, os celíacos principalmente, né? Me perdoe aí os sensíveis ao glúten, mas as pesquisas existentes são muito truncadas, porque como não tem a ciência não tem muito claro o que seja realmente a sensibilidade ao glúten, cada pesquisa olha uma coisa, identifica um tipo de paciente, então fica muito difícil de você trazer informações. Mas a gente olhando para a doença celíaca, a gente entende como funciona com o sensível ao glúten, né? Quem tem melhor adesão ao tratamento? Celíacos e sensíveis que têm muitos sintomas quando comem glúten ou se contaminam, principalmente aquelas reações que são incapacitantes. Então, o celíaco sintomático e o sensível ao glúten que tem sintomas incapacitantes, esse vai fazer a dieta o mais rigorosa possível. Dificilmente vai furar a dieta, porque não quer pagar para ver, né? Ao contrário, a gente já sabe que quem tem doença celíaca assintomática, aquela pessoa que só tem a anemia como sintoma, ela só vai perceber que ela não está fazendo bem a dieta quando ela tiver com o ferro muito baixo, quando ela tiver com uma B12 muito baixa, mas ela não passa mal quando come glúten, ela não passa mal com contaminação. Então, essas pessoas têm uma adesão muito pior do que aquelas que têm sintoma, tá?
Celíacos e sensíveis que têm maior nível de conhecimento sobre as desordens relacionadas ao glúten e acesso a informações de qualidade. Isso já está mostrado. Quanto mais informação você tem, quanto mais acesso a boas informações você tem, mais educação em doença celíaca, em sensibilidade ao glúten você tem, mais facilidade e mais compromisso com o tratamento você vai ter, melhor adesão. Celíacos e sensíveis que têm contato com outras pessoas com desordens relacionadas ao glúten através de grupos e associações de pacientes. É o que a gente já tinha falado da aprendizagem vicária, da aprendizagem por observação, da troca de experiência. Isso é muito importante, é um ponto crucial na nossa adesão ao tratamento, é conhecer a experiência do outro. Celíacos e sensíveis que têm apoio da família e dos amigos. Quando a gente tem essa rede de apoio, né, dentro de casa, a gente tem os amigos que nos acolhem, aqueles amigos que a gente chega no restaurante, o amigo já fez todas as perguntas para você. Gente, isso não tem preço. Isso te faz ter satisfação de seguir a dieta, porque você vê que você está sendo visto, olhado e acolhido. Celíacos e sensíveis que têm acesso ao atendimento por profissionais de saúde que têm conhecimento atualizado sobre DRG. Então, aquele profissional consegue te orientar de forma correta, porque ele sabe aonde ele está pisando, aonde ele quer chegar com o paciente. Celíacos e sensíveis que têm condições socioeconômicas de manter a dieta e o estilo de vida necessário para a manutenção da saúde. Muitas vezes, gente, as associações de celíacos, as pessoas das associações têm contato com esses pacientes. É mais barato comprar um miojo do que você conseguir botar uma refeição completa em cima da mesa de arroz, feijão, né, carne, legume, salada. Então, não é porque nem sempre é mais barato. Então, a gente precisa ter um olhar para entender, né, quem é essa pessoa que está furando a dieta, por que ela não está conseguindo fazer. Porque realmente a questão socioeconômica pode interferir. Às vezes você tem uma família, a gente fala que, né, casa celíaca, nem sempre é possível manter a casa celíaca, não é possível. Só o celíaco vai poder ter aquela alimentação específica, porque a quantidade de pessoas que moram naquela casa, né, e o dinheiro que entra não permite que haja. Então, isso precisa ser levado em conta. Celíacos e sensíveis que têm ferramentas emocionais adequadas para assumir o compromisso com o tratamento. Não é um tratamento, não é para quem quer fazer, é para quem pode fazer. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Pode passar, Beli. Condições para gerir a própria dieta, principalmente quando a gente está falando de celíaco adulto, tá? O celíaco o sensível, o celíaco criança, né, geralmente, principalmente a mãe, né, ou a avó, assumem a dieta. Se você não treina essa criança para aprender a cozinhar, você vai ter um problema na adolescência e possivelmente na fase adulta. Então, a gente tem essa tarefa enquanto mãe e pai de criança com restrição alimentar, que essas crianças aprendam a cozinhar, para eles conseguirem sobreviver, tá? Então, condições de gerir a dieta e a própria saúde. Saúde física. Às vezes a pessoa tem alguns distúrbios que são secundários, que estão presentes, que vão impedir que ela consiga realmente cuidar e se responsabilizar pela própria dieta, né? Tanto no momento do diagnóstico, quanto após o diagnóstico. Nós vamos ter situações, a doutora Micheline acabou de apresentar, né? Síndrome, a gente tem supercrescimento bacteriano, que é o SIBO, a gente tem o supercrescimento fúngico, que é o SIFO, hipocloridria, intolerâncias e sensibilidades alimentares, disbiose, alergias alimentares, síndrome metabólica, outras doenças autoimunes que estão envolvidas com essa questão da dieta e que precisam ser olhadas para que a gente consiga realmente ter saúde, né, para poder gerir essa dieta. Saúde mental, quadros de ansiedade, de depressão, pânico, déficit de atenção, transtornos associados, transtorno bipolar. Gente, é muito difícil. Se você está vivendo uma situação dessa, um tratamento, né, com psiquiatra, que você consiga também gerir a sua dieta. Nem sempre é possível. E as ferramentas emocionais, nós temos vários artigos científicos publicados, já mostrando, inclusive, trabalhos de psicólogos com celíacos, mostrando essas ferramentas.
a questão da autorregulação, que eu consigo me organizar, eu consigo gerir a minha vida para que eu tenha tempo, espaço e planejamento da minha dieta. A autoeficácia, que eu consiga acreditar que eu tenho condições realmente de seguir a dieta e de gerir as situações imprevistas que vão aparecendo na vida do celíaco e que ele vai ter condições de lidar com isso. Que ele vai conseguir lidar com as festas que aparecem, com as situações do trabalho, com as situações da escola, com uma situação de voo em que a sua alimentação não foi embarcada. Ele precisa acreditar que ele dá conta desses imprevistos e sabe manejar esses imprevistos. E a autocompaixão, que é você olhar para você mesmo, ver o seu erro, ver a sua dificuldade, mas te acolher. Esse é o seu momento de dificuldade. Agora, nesse momento, você não está conseguindo, mas isso não quer dizer que você será um fracasso eterno, que você pode se reerguer e seguir em frente. Então, essas ferramentas são trabalhadas na terapia. Esse é o trabalho de quem atende celíaco, né, na psicologia. É de trabalhar essas ferramentas para que eles consigam seguir em frente, gerindo a própria dieta. Algumas pessoas, naturalmente, desenvolveram isso durante a vida. Então, simplesmente usaram todo o conhecimento que já tinham adquirido para administrar. E foi fácil. Para outras pessoas, é uma luta. Precisa reaprender uma série de coisas. Essas ferramentas não estão disponíveis, não estão acessíveis. A pessoa precisa trabalhar em cima delas. E é uma dificuldade. Então, eu não posso comparar fulano com ciclano. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua forma de dar conta desta tarefa que é seguir o tratamento. Pode passar, Beli. Eu trouxe aqui algumas informações para a gente entender. Tem várias outras doenças que também dependem de dieta para tratamento, tá? Diabetes é uma delas. E aí, esses números são de 2021, né? Nós temos no mundo 500 milhões de diabéticos, tá? A maior parte de diabetes tipo 2. A gestão do diabetes depende da dieta. Não só da dieta, se for o diabetes tipo 1, você precisa da insulina, se for do diabetes tipo 2, você precisa dos medicamentos, mas a dieta é a base. Se você não dá conta da dieta, o tratamento pode dar muito errado, mesmo você tendo acesso a medicamentos e a insulina. E o número de mortes no mundo por diabetes é muito alto, porque o tratamento não teve uma resolução adequada. E aí, quando você vai olhar, é uma dificuldade em relação à dieta. Então, a dieta é difícil, dieta não é uma coisa simples, e a gente, olhando para outras doenças, a gente começa a entender a complexidade que está em volta também quando a gente se refere à dieta sem glúten. Um outro caso, pode passar, Beli, é quando a gente está falando, né, de obesidade. Esses dados são do ano passado de obesidade no Brasil. Se vocês olharem aí, a gente tem praticamente 30% de pessoas dentro do peso, mas nós já estamos com 34% de pessoas acima do peso e 31% de brasileiros com obesidade. Nós estamos falando do quê? De dieta, gente. Estamos falando de dieta. Se dieta fosse uma coisa fácil, simples e tá, começou aqui, vai acabar ali, nós não teríamos esses números, não teríamos mesmo. Então, a gente precisa mudar o nosso olhar sobre o nosso tratamento, entender. Isso não é para dizer que a gente não consegue, que tudo bem se a gente ficar furando a dieta, não é isso. A ideia é mostrar que sim, tem uma dificuldade, mas existem formas da gente conseguir aderir ao tratamento e que a gente precisa prestar atenção nelas. Está faltando informação para me ajudar? Está faltando ferramenta emocional para me ajudar? Está faltando rede de apoio para me ajudar? É questão socioeconômica que está difícil aqui? É isso que nós estamos trazendo aqui. A gente precisa identificar onde está a dificuldade, por que eu não estou conseguindo aderir 100% ao meu tratamento. Então, esse é o sentido de trazer essas informações. Pode passar, Beli. E agora eu vou trazer coisas que talvez assustem vocês, que é a questão da doença celíaca e mortalidade. Tá? Por que
eu estou trazendo isso? Para mostrar que a dieta não é só uma dieta. A gente precisa ter o nosso acompanhamento nutricional próximo, sim, para que a gente evite as situações que levam a esses números que estão aqui. Esse artigo foi publicado esse ano. É um estudo americano sobre mortalidade dentro do hospital de pacientes celíacos. O que eles observaram? Quem estava desnutrido morreu mais do que quem não tinha desnutrição. Celíacos, tá? Nós estamos falando de celíacos. O grupo de celíacos que foi internado, né, eles pegaram essa amostra de pessoas entre 2016 e 2019, 187 mil pessoas, não são poucas, né, com doenças celíacas estavam incluídos aí. Desse grupo, 8% tinha desnutrição. Foi justamente nesse grupo de maior desnutrição que teve maior número de mortalidade. Então, a gente não pode pensar no nutricionista só de 10 em 10 anos. A gente não pode pensar no gastro só de 10 em 10 anos. A gente precisa estar periodicamente refazendo os nossos exames, revendo a nossa dieta, revendo as fontes de nutrientes, se a gente está errando na quantidade de produto industrializado, se a gente está errando na quantidade, né, de farináceos na nossa dieta, deixando de comer alimentos que vão nos nutrir para comer alimentos que vão simplesmente fazer um afago, né, no ego ou na alma. Então, esse acompanhamento não é luxo, esse acompanhamento é necessário. Pode passar, Beli. Outro estudo. Esse estudo foi feito na Suécia, sobre a mortalidade de maneira geral em grupo de celíacos. A Suécia tem um banco de dados imenso sobre a saúde da população. Então, eles conseguem produzir muitas informações por causa desse banco de dados que eles têm. Então, esse artigo é de 2020, e eles fizeram um estudo, e a mortalidade no grupo de celíacos, né, ela foi maior do que no grupo não celíaco. Não foi muito maior, mas foi maior. E isso, eles fizeram um acompanhamento de 12 anos. Então, durante esses 12 anos, houve um maior número de mortalidade entre os grupos que têm doença celíaca. Tá? Então, é uma doença grave, sim, a gente precisa olhar para ela, que não é só uma intolerância, não é só uma dieta, não é só tirar o glúten da dieta. Tá? A gente precisa olhar com responsabilidade e compromisso com o nosso tratamento. A boa notícia, pode passar, Beli, é esse outro estudo que foi publicado em 2022 da Finlândia, que também tem um sistema de saúde com muitos dados, eles conseguem pegar um número grande de pessoas, acompanhar. Esse estudo, ele acompanhou durante 41 anos pessoas com doença celíaca. E o que eles conseguiram constatar é que essa maior mortalidade dos celíacos, ela não se mantém ao longo de décadas. Ela acontece na primeira década, mas ela vai diminuindo. Com 15 anos de tratamento, você já está ficando com um nível de mortalidade igual da população. Então, quanto maior o nosso compromisso, quanto mais tempo nós temos de dieta, quanto mais tempo nós temos, né, de diagnóstico, isso nos dá condições iguais à da população que não tem doença celíaca. Tá? Isso é um alento e também um incentivo para que a gente continue fazendo a nossa dieta da melhor forma possível. Né? Pode passar, Beli. E, para a gente não esquecer da sensibilidade ao glúten não celíaca, só reforçando o que já foi dito, a gente tem muito poucos dados, muito poucos estudos. Esse estudo foi de 2018 na Grécia, né, tentando identificar se havia maior mortalidade entre os grupos de sensibilidade ao glúten. Então, eles não conseguiram mostrar isso, e o que eles conseguiram descobrir com essa revisão de literatura é que as pessoas que aderiram à dieta sem glúten, sem ser, né, dentro da doença celíaca, elas tiveram uma deterioração da saúde. Pior do que o celíaco é o sensível ao glúten, porque a maior parte dos sensíveis não tem diagnóstico, tem autodiagnóstico. Né? Tirou o glúten antes de fazer os exames de doença celíaca. Quando foi fazer os exames de doença celíaca, não conseguiu voltar a comer glúten, então deu tudo negativo.
tirou porque a nutricionista mandou e agora não consegue voltar, tirou porque viu fulano na televisão dizendo que o trigo de hoje não é igual de Jesus e mata e tirou. Dentro do grupo de sensíveis, praticamente não existe acompanhamento com nutricionista, praticamente não existe. Então, as pessoas fazem a dieta da cabeça delas. E você pode ter uma piora muito grande da microbiota, porque as coisas que estavam com trigo, né, tem mais fibra, tem mais vitaminas adicionadas, aí você troca por uma série de produtos que tem mais açúcar, mais gordura, mais conservante, mais estabilizante, mais corante. É uma troca que não foi nem de 6 por meia dúzia, foi de 6 por 5, por 4, por 3, então houve perda. E aí é que a gente vai ver algumas pessoas desenvolvendo síndrome metabólica, apresentando doença cardiovascular. Por quê? Porque não teve orientação. Fez uma dieta de substituição de glúten, não fez uma dieta sem glúten. Fez uma dieta de substituição de produtos sem glúten, não fez uma dieta sem glúten. Então, sensíveis, busquem ajuda nutricional da mesma forma que os celíacos precisam buscar, tá? Não encarem como, é só uma dieta e vai seguir em frente. A gente sabe que pode ter consequência neurológica, pode ter consequência sistêmica, então, mesmo tendo autodiagnóstico, busquem ajuda de um nutricionista. Vocês podem, inclusive, estar com um autodiagnóstico equivocado. A gente sabe que tem sensível ao glúten, que, na verdade, é uma sensibilidade secundária a um outro quadro, que pode ser o de SIBO, pode ser um quadro de intolerância a frutano, pode ser um quadro de alergia não mediada por IgE e a pessoa está reagindo. Então, busquem ajuda. Não se conformem com esse autodiagnóstico e sigam a vida. Vão buscar informação, tá? Pode passar, Beli. E aí, para terminar, chegando ao finalzinho aqui, que eu também já vou aproveitar que a professora Micheline pegou um pouquinho do meu horário, vou pegar um pouquinho do horário do próximo, tá bom? A dieta ideal. A dieta ideal é a dieta que o nutricionista vai nos orientar. É a dieta que atende às nossas necessidades, às nossas deficiências nutricionais, que atende às nossas questões internas, de textura, de sabor, a nossa cultura alimentar. É a dieta que, inclusive, ela identifica naquele momento que eu preciso recuperar o meu epitélio, meu intestino delgado, o meu organismo. Então, eu preciso de uma dieta talvez mais restrita, para depois ir, né? É a dieta acompanhada, é a dieta orientada. Essa é a dieta ideal. A dieta possível é aquela que cabe na minha vida hoje. Eu não consegui atendimento com nutricionista ainda, eu não consegui um atendimento com nutricionista adequado, que tenha a formação. No meu orçamento não coube ainda essa consulta, no meu orçamento ainda não consigo ter tanta diversidade com os legumes, no meu tempo é aquilo que cabe na minha vida, na minha realidade. Eu não consigo fazer para a minha família toda, é só para mim, então a minha alimentação é diferenciada, é aquela que eu dou conta agora. E tem a dieta dos sonhos, que é a dieta do Instagram. É aquela dieta que a gente vê das fotos bonitas, das pessoas viajando, aquela que eu gostaria muito de estar comendo, aquele croissant sem glúten em Paris, aquela pizza na Itália. Talvez um dia eu consiga comer aquilo aqui no Brasil. Mas eu preciso identificar cada uma dessas dietas, né? E como é que elas se encaixam na minha vida. Eu não posso olhar a dieta dos sonhos e cair num poço sem fundo de que eu nunca vou ter aquilo, a minha vida não serve para nada, eu não consigo fazer, eu não consigo... Não. Aquilo é um sonho. Um dia, quem sabe, eu consiga realizar, né? Então, não é para eu ficar com raiva da pessoa que mostrou aquilo, porque ela conseguiu, que ótimo. Ela é celíaca, ela conseguiu, ela está encantada, ela chorou na hora que ela conseguiu comer aquela pizza italiana de verdade, sem glúten, segura. Então, eu vou comemorar com aquela pessoa que me mostrou aquilo, porque eu entendo a alegria que ela está passando. Mas eu não vou chorar porque não sou eu naquele momento. Talvez um dia eu consiga estar naquele lugar e queira dividir com outros celíacos isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado da forma que a gente olha as dietas e fazer aquilo que... buscar o ideal
né, dentro da nossa realidade. Pode passar, Beli. E aprender a lidar com o game over, gente, né? Game over, a contaminação. Eu falhei a dieta hoje, eu comi, eu não consegui falar não, aquele pão francês estava ali em cima da mesa, eu tinha tido uma notícia muito ruim, eu comi. Os game over vão chegar, vão acontecer. Eles só não podem nos parar, tá? A gente vai tropeçar, vai cair, vai levantar e vai recomeçar. O jogo tem várias etapas. Então, eu vou refazer essa etapa aqui até eu conseguir mudar de etapa e vou para frente. Teve outro game over? Ok, refaço e vou. Eu só não posso parar, tá? Entendo o tratamento. Em todos os tratamentos a gente tem isso, né? Vou voltar aqui com o meu tratamento de quimioterapia. Eu tinha conseguido fazer todas as sessões de químio, estava na 16ª, falei, nossa, não consegui falhar nenhuma, fiquei bem, meu sistema imunológico deu conta. Quando eu achei que eu ia completar as 16 sessões sem interrupção, eu tive um problema, né? Eu tinha colocado uma prótese, tive câncer de mama, e essa prótese inflamou, e eu não pude fazer a químio, porque eu tive que fazer uma cirurgia de emergência para remover aquela prótese. Acabou? Na outra semana eu fui lá e fiz a 16ª. Então, é isso. Parou, paralisou, mas isso não impede que eu, no momento que for possível, eu siga em frente, tá bom? Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Nós somos seres humanos falhos. Isso é justificativa para falhar sempre? Não. Quem falha sempre tem a doença ativa sempre. Então, a gente tem que buscar o nosso melhor, dentro daquilo que a gente tem naquele momento. Então, se eu não estou conseguindo fazer a dieta, eu preciso identificar o que está me impedindo e ir trabalhar isso. Porque na hora que eu elimino aquele limite, eu vou conseguir seguir em frente. Se eu não tenho a ferramenta emocional para seguir, não adianta eu ficar tentando, porque eu vou sempre falhar. Então, eu preciso trabalhar as ferramentas emocionais, porque depois aquele obstáculo vai parecer apenas uma pedrinha e não uma pedreira, tá bom? Então é isso, pode passar, Beli. A gente, né, antes feito do que perfeito, o bom não pode ser inimigo do ótimo, é o que eu consigo fazer hoje e eu vou seguir em frente. É o meu tratamento, eu preciso olhar lá na frente, a longo prazo, eu preciso olhar daqui a 50 anos, né? É isso, a doença celíaca é isso, é olhar para daqui a 50 anos. Estarei lá, estarei bem, darei conta. Então, a gente, é o horizonte que nos espera, tá certo? Pode passar, Beli. E é isso, a gente está na chuva para se molhar, mas a gente tem um guarda-chuva que nos ajuda muito e a gente vai usar ele todos os dias, porque a gente está aqui para viver e não para sobreviver, tá bom? Muito obrigada, obrigada, Micheline, esses são meus contatos que estavam aí na tela, a gente tem mais informações, né, no site do riosemgluten.com.br, lá no Instagram, eu tenho postado pouco, mas ainda tem bastante material lá. Quem quiser saber mais sobre hipervigilância, tem uma série de posts explicando o que é hipervigilância, para você identificar se você está passando por isso. Se estiver, busque ajuda psicológica. Né? A dieta sem glúten não é fácil, não é simples, e a gente precisa entender o processo que está por trás dela. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Raquel é uma querida nossa, né? Tem participado conosco dos Impactos Freeze aí ao longo dos anos. E realmente é sempre um prazer ter você conosco, Raquel. Na realidade, mais do que prazer, é um grande privilégio contar com a sua experiência e com toda a contribuição que você fornece hoje para o universo celíaco. Nosso muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Raquel.